tudo bom? Eu sou a Vivi, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vou trazer para vocês o review do meu aspirador de pó. Tem vídeo aqui no canal, tá? Vou deixar lá no finalzinho do vídeo, não se preocupe, pode ver esse vídeo tranquilamente. Lá no finalzinho vai ter o primeiro vídeo que eu fiz do aspirador, quando ele chegou, eu abri, mostrei pra vocês e tal. Depois de um mês de uso, eu fiz um outro vídeo mostrando pra vocês algumas coisas que eu descobri, que quando eu abri eu não sabia como mexer, enfim. E hoje eu vou trazer pra vocês, depois de 8 meses de uso, como está o meu aspirador de pó. Gente, há 8 meses que eu fiz o primeiro vídeo e eu recebo ainda comentários falando: Vivi, como que tá o aspirador? Poxa, eu comprei, o meu deu problema, o meu queimou, o meu desliga, o meu tem isso, o meu tem aquilo, quebrou uma pecinha. Enfim, então eu vou hoje contar no vídeo pra vocês como que está o meu aspirador. Então, gente, se vocês ouvirem alguma vozinha de fundo, Cezinha e Theo estão brincando aqui na sala, então são eles, tá? Depois Cezinha, inclusive, vai falar uma coisa que ele fez aqui, que a gente teve um problema numa peça, tá? E aí o Cezinha adaptou e resolveu o meu problema. Então eu vou mostrar pra vocês, olha, como ele está depois de 8 meses. Já adianto pra vocês que ele já caiu várias vezes, tá, gente? Eu sou meio estabanada, então ele já caiu algumas vezes. Muita gente fala pra mim, o meu não fica em pé. Olha aqui, gente, ele tá em pé, ele não tá encostado em lugar nenhum e ele fica em pezinho. É porque tem um jeito, tá? O meu já caiu várias vezes porque eu não coloquei ele no jeitinho certo. Mas tem um jeitinho que, sabe, ele fica em pé sim. Um defeito que eu acho dele até hoje, falei isso no começo no primeiro vídeo, né? É que o fio dele é muito curto. Então, por exemplo, a minha sala é muito grande, né? Então eu ligo ali na tomada e aí se eu deixar só o fio preto, eu não consigo aspirar o lado de cá. Aí eu tenho que tirar da tomada e botar naquela tomada ali. Então, não é prático. Por isso que eu uso a extensão, porque aí facilita a minha vida. Com a extensão, ó, tá vendo que ele cai, ó. Se eu não botar ele direitinho, ele acaba caindo mesmo. Então você tem que encaixar ele de um jeito que ele fique, mas ele fica em pé, tá, gente? Então, com a extensão facilita a minha vida, porque aí eu coloco ali na tomada e consigo aspirar a sala toda. Então, um espaço grande que eu tenho, eu consigo aspirar com a extensão. Botei ele agora aqui no chão para mostrar para vocês de pertinho como ele tá, gente? Ele já caiu algumas vezes, então, enfim, tem alguns lascados, né? Lembrando que temos 8 meses de uso com ele, ó. Tem alguns lascadinhos, mas olha, de resto ele tá ótimo, tá funcionando super bem, aspira super bem, nunca tive problema dele parar, tá? Muita gente comenta isso, né, que liguei, tava usando e aí ele esquentou muito e parou, e aí fica mó tempão pra voltar a ligar de novo. Nunca tive esse problema, ele esquenta, tá, gente? Eu já botei a mão aqui, assim, até essa parte aqui, esquenta, mas o meu nunca parou. E vou falar pra vocês que eu não limpo sempre não, tá? Hoje eu limpei que tava bastante sujo, mas às vezes eu esqueço na correria do dia, enfim. Então eu já usei ele bastante sujo aqui e nunca parou comigo. Não sei se isso vai de aparelho, tá, gente? Não é uma coisa da marca, não, porque teve gente com a mesma marca, né, o mesmo aparelho e reclamou que desligou, né, que esquentou muito e aí desligou. Porque eu já ouvi falar muito uma coisa, gente, o aparelho, né, todo produto quando ele é feito, existe uma série, né, essa série de produto tem até um númerozinho, eu acho, que vem na caixa, e aí às vezes tem uma série que dá um problema, que realmente teve alguma pecinha, sei lá, ou que, sabe, a peça deu algum problema, enfim, teve algum problema que aquela série teve um problema. Só que o meu tá tranquilo, o meu não tive problema nenhum. Então, de repente, a pessoa que teve o problema, claro que tem que levar, né? Se tiver ainda na garantia, tem que levar, usar a garantia, ou levar em algum profissional que veja qual é o problema, né? Porque de repente, se for um problema de fábrica, né? Aí a pessoa tem como recorrer na marca, né? Pela marca. Mas o meu nunca teve esse problema de parar. Vou abrir ele aqui, ó. A gente tem esse botãozinho aqui que a gente aperta e aí sai essa parte aqui. Deixa eu ver se com uma mão eu consigo. Que eu até limpei ele, mas não limpei muito bem, não lavei o filtro, tá? Ele tem filtro EPA, eu não lavo ele sempre, ele fica aí com essa poeirinha, né? Eu tento tirar o máximo. Aqui que eu passei um álcool com papel toalha, mas mesmo assim ainda tem uma sujeirinha aqui, estão vendo? Que é essa parte que eu expliquei no outro vídeo, que é difícil de tirar, uma dificuldade para tirar, para encaixar e tal, parece que vai quebrar a peça quando você tira e quando você coloca, mas essa parte
parte entra uma poeirinha, fica uma poeirinha presa aqui desse lado, gente, sério. Aqui, ó. Estão vendo? Olha como é que tá sujo isso aqui. Já me deram a dica de colocar cola quente aqui, pra fechar e não entrar mais poeira. Mas eu fico imaginando, será que a cola quente não vai derreter? Porque como se esquenta, né? Eu fiquei pensando nisso, então não sei se seria uma boa opção. Aí o que eu faço? Eu deixo assim mesmo e aí quando eu quero lavar, eu tiro essa pecinha que eu já mostrei no vídeo pra vocês, né? No último vídeo, como tira, e limpo. Mas realmente é uma pecinha chata, sabe? Pra colocar e pra tirar. Eu tirei essa parte aqui, tá? Que encaixa aqui, né? E essa parte ela sai, tá? Pode tirar, tirei também. E aí, o que aconteceu? Muita gente me mandou comentário dizendo que com o tempo essa pecinha não encaixava mais aqui. Realmente, quando a gente comprou, né, quando ele chegou, ela dava um cliquezinho. E eu reparei que depois de alguns meses, realmente não deu mais esse clique. Houve um desgaste, né, dessa peça. Aí, Cezinha, muito inteligente, pensa nas coisas, ele colocou isso aqui. Como é que é o nome disso, amor? Durepox, quer dizer, é massa epóxi, né, que chama. Durepox é a marca. Não foi nem Durepox, mas é uma massa epóxi. Aquela que você junta a cinza com a branca, né? Você mistura, mistura, mistura. E foi isso. Aí eu fiz umas minhoquinhas assim, tamanho, sei lá, um pouquinho, um pedacinho pequenininho. E aí fui encaixando nas pontas onde estavam gastas. Aí todas as pontas aqui, ó, as 3 pontinhas que eram pra ter, acho que um relevozinho aqui, eu fui colocando. E aí, agora ele ficou com essas pontas aqui, fica mais fácil de encaixar, né? E de ficar preso, no caso, né? Porque muita gente reclama disso, que como ele desgasta, e aí ele não faz mais esse clique para encaixar, ele sai. Então, realmente, se sai... usando, ele já saía, né? E aí, se sai isso aqui fácil, aí você não consegue aspirar. E realmente, o produto perde a função dele, né? Então, por isso que Cezinha fez essa gambiarra aqui, entendeu? Aí ele botou até aqui, entendeu? Porque isso aqui que dava o clique. E aí desgastou. E aí ele fez isso pra gente poder usar, né? Eu olhei, tentava entender como é que tava fazendo. Desmontei, acho que eu desmontei até aqui atrás pra poder ver por dentro como é que era o encaixe. Eu não conseguia pensar em outra solução senão essa. E agora você vê que tem uma certa força pra entrar aqui. Ele prende aqui, ó. Então ele entra com um pouquinho de força para entrar, né? E aí dá esse cliquezinho. Você vê que ele fica mais durinho para entrar, né? Antes não. Antes a gente fazia assim, ele entrava e saía. E aí eu vi que muita gente reclamou disso. Realmente. Então uma outra peça que a marca poderia ver, porque ocorre o desgaste com o tempo dessa peça e aí ela não encaixa tão bem. A mesma coisa é essa pecinha aqui de dentro, né? Que eu acho que ela poderia ser muito mais prática ou não ter, e aí poderia ser fechado, porque acumula sujeira aqui e é um saco para tirar. Ou então, deveria fazer uma peça que tirasse, né? E colocasse com mais facilidade. Uma coisa que também me perguntam bastante é: Vivi, o aspirador entra debaixo dos móveis? A gente vai pegar uma fita ali para medir quanto que tem esse aparador, porque ele é altinho. Esse meu REC aqui também é altinho. Então, o aspirador até entra lá no fundo, mas debaixo de cama, debaixo de sofá, dependendo do tamanho que você tenha, né, desse espaço, não vai entrar, porque o motor dele é aqui embaixo. E eu acho que a maioria dos aspiradores são assim, né? O motor fica aqui embaixo. Então, como essa parte aqui é alta, não consegue entrar. Aqui, gente, ó, a Cezinha tá medindo, tem 15 centímetros, esse vão aqui, né, do aparador, e do REC tem 22 centímetros. Então, são espaços grandes, né? Aí eu vou mostrar agora aqui pra vocês como que o aspirador passa. Quando a gente passa, normalmente quando a gente abaixa essa base aqui, aqui levanta. Estão vendo que levantou aqui um pouquinho? Então você tem um nível, tem até um certo nível que você não pode abaixar tanto, porque senão ele levanta e não abaixa. Então você tem que dar uma mexidinha aqui. Mas ele vai até lá embaixo, tá vendo, ó? Então até essa altura é tranquilo de aspirar lá embaixo. Mas, por exemplo, o sofá, aqui ó, o sofá como é bem baixinho, aí não tem como, o aspirador não vai ali, eu tenho que arrastar o sofá de lugar para poder aspirar ali embaixo. Tem alguns aspiradores que não tem essa parte aqui articulável, tá? É dura, essa parte não mexe. Então, realmente, olha aqui, você não vai conseguir aspirar até lá embaixo.
Esse modelo aqui, ele tem isso aqui, ó, articulável. Então ele gira para um lado e para o outro, aí por isso que eu consigo ir até lá embaixo. Então quando você pesquisar um aspirador, veja isso. Se essa parte aqui é articulável ou se ela é dura, né? Se ela não mexe. Aí se ela não mexer, gente, ó, não vai conseguir aspirar não, tá? E é isso, gente. Eu acho que eu consegui pelo menos lembrar da maioria das perguntas, né, que o pessoal fazia nos vídeos, com dúvidas, né, com relação ao aspirador, como que ele está, né, se ele passa por debaixo de alguns móveis, enfim. Então eu acho que eu consegui explicar tudo. Resumindo, em 8 meses que eu tô usando ele, ele nunca desligou, tá? Nunca parou no meio do trabalho. E olha que às vezes eu deixo ele ligado, assim, sei lá, uns 10 minutinhos ou mais, né, aspirando a casa. E como eu falei pra vocês, ele esquenta. Mas o meu nunca chegou a desligar e eu não deixo ele sempre limpinho, tá? Então, porque muita gente fala, é porque de repente se ficar muito sujo o filtro, ele acaba desligando por esquentar demais, né? Mas comigo nunca aconteceu isso. Só o único problema que eu tive foi realmente do desgaste daquela pecinha que o Cezinha fez, né? Essa maracutaia, Gambiarra. essa maracutaia, essa gambiarra. E aí, enfim, a gente conseguiu resolver o problema. Mas é uma peça que realmente a marca Black & Decker poderia dar uma olhadinha melhor, porque realmente há um desgaste. Não foi só comigo que aconteceu. Eu ouvi outras pessoas também falando que aconteceu, né, com elas. E aí poderia fazer uma peça mais resistente. Mas eu acho o aparelho muito resistente, tá, gente? Pra você ver. Ele caiu várias vezes e não quebrou, não rachou. Só dá aquela arranhadinha e tal, né? Mas tá funcionando super bem. E pra terminar, gente, os tapetes que eu tenho aqui em casa, que eu já mostrei pra vocês, né, da Bordartes, eu aspiro com ele, tá? Ele aspira super bem. No início, é porque eu acho que ele era novinho, então ele não tinha aquela malemolência, né? E aí era mais difícil de aspirar, mas agora tá tranquilo. Só que eu vou dar uma dica pra vocês, gente. Esse papa-bolinha aqui da Daiso, isso daqui, gente, é um milagre na vida da gente, sério. Ele é muito engraçado, porque ele é um papa-bolinha. Se alguém ser uma bolinha, ele vai papar, vai comer igualzinho o papachu. Ai, gente, mas é isso. A função dele é exatamente. Ele vai papar tudo que tiver pela frente. E, gente, ele é muito bom, sério. Eu já mostrei pra vocês no vídeo que a gente mudou lá o nosso quarto. Eu mostrei no finalzinho do vídeo ele limpando o tapete. E pra mim, isso daqui é muito melhor do que o aspirador. O aspirador eu fico ainda um tempinho pra aspirar. Não sei por quê. Talvez porque o tecido fica muito grudado ali no tapete, sabe? E aí ele não suga. Mas esse daqui... Quem tem loja perto aí de casa da Daiso, consegue ir lá, compra, porque vale muito a pena, gente. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário aqui, tá? Se você tiver ainda alguma dúvida sobre o aspirador, que aí eu respondo nos comentários. E compartilhe esse vídeo com pessoas que têm interesse aí, estão à procura, querem comprar um aspirador, né? Porque eu acho que vídeo informativo sempre vale a pena. E é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã com um vídeo de achadinhos. Tchau! Gente, até eu quero falar um negocinho aqui. Fala. O que eu ia falar mesmo? Não sei. E é isso, gente. Obrigada. Obrigada por quê? Tá louca.